Cara, esse é um dos vídeos mais confusos que eu já fiz. Porque eu só consigo olhar pra essa situação e pensar, meu Deus, não é possível que essa treta seja verdade. Então assim, eu realmente não sei se é ironia ou não. Não sou eu, mas muita gente não sabe se eles estão realmente brigando ou não. Mas e aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Eu sou o Melo e hoje, meus manos, hoje é dia de fofoca e desenho. E mais uma vez, é uma treta que vai mudar o seu dia ou sua vida pra sempre? Não, não envolve um expose super pesadíssimo. É mais no nível daquela treta da coxinha que eu fiz há um tempo atrás, sabe? Mas agora não é mais uma treta de coxinha, são treta entre animadores. E antes que falem merda nos comentários sobre, você tá fazendo um vídeo só pra farmar em cima, sim, é meio que verdade, mas também porque genuinamente eu assisto os dois e eu fiquei igual aquela imagem. Então eu achei interessante falar sobre isso aqui no canal. Então antes que você pergunte, não, eu não tô no lado de ninguém, nem do CB e nem do Bruno Rascunho. Na verdade, eu acho que os dois erraram em alguns pontos nessa briga. Bom, caso você não saiba, tem dois canais de animação e desenho aqui no YouTube. O Bruno Rascunho e o CB. Inclusive, eu não sei se é pra chamar o CB de ele ou ela, porque uma hora chamam um de ele e outro de ela. Então eu vou dar preferência pro que ele usou no vídeo mais recente dele. E se eu tiver errado, me desculpem. E bom, basicamente, tudo começou quando o CB fez esse vídeo aqui. Pessoas que eu chamaria pro fight. É um vídeo de humor em que ele comenta sobre pessoas que ele não gosta e chamaria pro fight. E assim, ele meio que citou pessoas que já têm uma reputação manchada na internet. Por exemplo, o Lion da Central, que é insuportável. A Amy Cotone, que tá se envolvendo em polêmica cada 5 segundos há meses, eu juro por Deus, eu não aguento mais ouvir nada sobre essa garota. Volta, vídeo do suco de abacaxi. A minha vida era muito mais simples nessa época. E, sei lá, o Todinho. Então são nomes que já estão meio saturados e que ninguém mais aguenta ouvir sobre. Tirando um deles, que o CB não fala diretamente no vídeo quem é, mas quem pegou a referência pegou. É o Bruno Rascunho. No vídeo, ele é citado por bem pouco tempo. Foi só meio que uma farpada, assim, meio aleatório, eu diria, dizendo que ele copia o Torajo pra fazer as thumb. Vou adiantando pra vocês que citar esse cara numa animação minha chega até a ser ridículo. E mesmo que ele não mereça, como eu sou uma pessoa muito boa, eu vou desenhar o personagem sem sal dele, que inclusive é o personagem mais idiota que eu vi na minha vida. A pessoa em questão é esse Tongo aqui, que é conhecido por bastante gente como o cara que copia o estilo do Torajo pra fazer as próprias thumbs. Mas isso não sou eu dizendo. Foram as próprias pessoas do canal dele. Eu não tô assumindo nada. Mas chega de falar desse cara, né? Ele nem é tão relevante assim. E assim, eu acho que o CB deve ter um ranço ou algo assim dele, porque passou de pessoas que já era meio que senso comum ter um certo ranço, pra uma pessoa específica que ele não gosta. Não que o CB não possa não gostar do Bruno Rascunho, nada a ver, porque todo mundo gosta e desgosta de alguém. Até porque é um vídeo sobre quem o CB chamaria pra porrada, e não quem todo mundo em senso comum chamaria pra porrada. Então é comum que ele coloque a própria visão sobre uma pessoa que ele não gosta no vídeo, apesar de não ser senso comum. Uau, obrigado, Capitão Óbvio. Sobre o Bruno Rascunho copiar as thumbs do Torajo. Sinceramente, eu achei meio nada a ver. Sim, tem thumbs que são realmente parecidas, mas é porque literalmente a mesma artista que faz os desenhos pro Torajo faz os desenhos pro Bruno também. Tipo, a Sabera vende comissão. Qualquer um pode ir lá pagar e ela desenha. Mas não é como se toda a thumb dele seguisse o mesmo padrão, assim como as do Torajo, porque ele não compra desenho de um só artista, o que parece. E sinceramente, eu acho que não passa de inspiração. Pelo menos na minha visão. Mas aí também já entra aquela discussão que existe desde os primórdios do YouTube sobre cópia e inspiração. E que sinceramente eu não tô nem um pouco afim de elaborar aqui. Todo mundo meio que já tá ligado. E sei lá, eu de começo pensei que eles fossem amigos e o CB tivesse falando no meme isso. Mas aparentemente não. Eles estão realmente brigando. Pois é. Mas enfim, por ser uma aparição tão curta, eu pensei que o Bruno nem ia de fato responder em vídeo. Mas ele respondeu com um vídeo de 10 minutos. 10 minutos. Nesse vídeo ele chama o CB de abutre, urubu, sanguessuga e boboca. Eu sei, é só xingamento pesado mesmo, devo dizer. E o ponto que ele usa pra dizer que o CB é uma sanguessuga é que basicamente ele criticou o que antes ele gostava, meio que dando a entender que ele cuspiu no próprio prato que ele comeu. E também que ele farma em cima de treta. Uau, nossa, com certeza é o bagulho mais inesperado do mundo, né? Minha honesta opinião, meio nada a ver. Ele cita o exemplo de que o CB começou o canal dele fazendo um vídeo de animação do Jogando Foda-se, mas que depois de um tempo ele fez um vídeo metendo o louco nos caras e nunca mais fez nada sobre. Sendo que o CB criticou uma parte da comunidade do Jogando Foda-se, nem os caras em si. Tipo, é literalmente só ler o título, mano. Ele também citou o exemplo de Genshin Impact, que antes o CB postava desenho no Instagram de alguns personagens do Game Impact e depois disse que parar de jogar Genshin Impact foi a melhor decisão da vida dele. Mas a real é que, e daí? Ele pode sim
enjoar do que ele gosta, e no caso de Genshin é bem compreensível. Tipo, não faz sentido. Só porque você posta um desenho de algo, não quer dizer que você não possa parar de gostar daquilo e precisa ser refém daquilo pra sempre. Você pode muito bem gostar agora de uma coisa e depois não gostar mais. Tipo, é o bagulho mais simples da vida que acontece com todo mundo. E isso não faz com que as suas críticas sejam menos válidas. Eu, por exemplo, gostei de Boku no Hero por bastante tempo, quando eu era mais novo. E aí, quando eu fui assistir depois de mais velho, eu percebi que era uma bosta. E isso não significa nada, literalmente. E depois de tudo isso, o Bruno chega no ponto principal, quando o CB cita ele no vídeo. Nesse vídeo, de forma resumida, no que ela fala de mim, ela mete o pau na minha OC, mete o pau em mim, assim, no geral, e me chama de cara que copia as thumb do Torajo. E mesmo sem ela provar porra nenhuma, esse é o mais indignante. Esse é o negócio que mais fez eu descabelar os cabelos de raiva, de doideira mental. Ela mesmo sem provar porra nenhuma, geral comprou a ideia dela e saiu internet afora me chamando de cara que copia o Torajo. Bom, nessa parte eu até que concordo com o Bruno, em partes, até porque o CB realmente meteu o louco no Bruno do nada. E ele realmente não provou nada no vídeo, tipo, foi só jogar umas acusações no ar e foda-se. Diferente dos outros que ele citou no vídeo, já que a maioria já sabe o que eles fizeram. E se não sabem, tem 30 mil vídeos explicando. Eu entendo que talvez a ideia fosse justamente não citar o Bruno Rascunho diretamente, mas meio que só de você desenhar o C dele, pelo menos algumas pessoas vão saber. Então, no fim do dia, meio que não adiantou muito. Ah, mas a maioria nem sabia quem era o Bruno Rascunho. Mas só de você desenhar o OC dele e só uma pessoa conseguir reconhecer e saber quem é e contar quem é, já pode gerar uma certa confusão. E meio que por você ser um criador de conteúdo, você tem que saber que existem pessoas que vão ver seu vídeo e por você ser você falando, eles vão confiar cegamente, porque eles confiam em você. Isso não é só sobre o CB, mas criadores de conteúdo no geral. Nem todo mundo vai realmente checar pra ver se é verídico ou não. Muita gente que nem conhece o cara vai basear a própria opinião com base no que você diz. Então, só de você dizer esse mano é paia, muita gente vai só acreditar e ir tacar hate no cara. Tanto que o CB não provou nada no vídeo, citou de leve e mesmo assim o cara levou uma xingada, mesmo que não tenha sido grande coisa. Infelizmente, nem todo mundo vai ter o senso crítico de entender que só porque você gosta de uma pessoa, você não necessariamente precisa concordar com tudo que ela faz ou diz. Eu acho esse tipo de comportamento de uma parcela do público muito paia. Não especificamente do público do CB, mas no público geral de tudo que existe. E por isso que eu digo que se eu paiar em alguma coisa, ninguém tem que abaixar a cabeça e aceitar só porque me assiste. É meio que óbvio que eu sou uma pessoa comum, com uma vida comum e que comete erros comuns também. As pessoas têm todo o direito de discordar e dar seus argumentos, não só de mim, mas de qualquer pessoa. Claro, de forma construtiva e respeitosa. Porque também existe uma diferença entre crítica construtiva e crítica destrutiva e na real isso nem deveria estar sendo dito, porque na minha cabeça isso já é um bagulho tão óbvio, mas que aparentemente às vezes a gente tem que dar uma de capitão óbvio. Se essa guria esquisita não quiser se retratar das merda que falou, eu ainda tenho muito o que dizer, mas acho que não vale a pena falar por enquanto. Mas enfim, depois disso, o Bruno diz que se a CB não se retratar, ele tem algumas coisas sobre ele que ele pode soltar à tona. Meio cringe, mas tá. Bom, no momento que eu tô escrevendo esse roteiro, o CB já postou um vídeo resposta, de novo, de 11 minutos, e nesse vídeo ele tá brabo. E ele solta algumas bobagens no vídeo. E é aquilo que eu disse, né? Os dois estão errados e também estão certos nessa treta. Vocês entendem que não existe um vilão ou um herói nessa treta? É mais uma briga de quinta série? Ele é um PNG tuber cringe com humor forçado que só é conhecido por uma pequena parcela de gente porque é amigo de outras pessoas grandes aqui no YouTube. Ele é muito conhecido como o amigo do Luciano Eduardo. Isso! O CB do nada metendo uns papos sobre ninguém conhecer o Bruno Rascunho, sendo que, meu Deus, e daí? Se ele é tão irrelevante assim, não era melhor só ter deixado ele no canto dele? Querendo ou não, você tá dando visibilidade pra ele agora. Não, mas veja bem, eu não citei ele no vídeo. Pois é, mas agora você tá citando, que é uma consequência do que você fez no passado. Olha, sobre PNGTube ser um conteúdo fácil, aí depende, o que é um conteúdo fácil. Tem gente que me considera PNGTuber, apesar de eu não achar. Mas levando em consideração a forma literal da palavra, seria um conteúdo muito amplo pra você querer categorizar todos em conteúdo fácil. Acredito que o conteúdo fácil que o CB esteja falando seja aquelas pessoas que tenham um pack de bonequinho PNG em um shorts com 30 milhões de edição meio brainrot na tela e os bonequinhos no fundo meio que se mexendo com o aplicativo do viado mini no fundo. É, esse é o estereótipo, mas assim, vamos levar em consideração que ser um PNGtuber é igual a ter um boneco em PNG. Assim, por ele ter um boneco em PNG, significa que ele não possa ter uma edição trabalhosa? Significa que ele também, sei lá, não possa fazer uma animação também misturado? Porque querendo ou não,
é o caso de uma rapaziada aí, como o próprio Torajo, que apesar de ter os bonequinhos em PNG dele, ele também faz animação. Tem o da Ishikawa também, que não é voltado especificamente pra desenhos, mas o personagem dele também é em PNG. O conteúdo dele também seria conteúdo fácil. Também tem a Reply, que tem o personagem dela em PNG, que passa enquanto ela faz uma speed paint no fundo e comenta sobre algo. Seriam todos eles PNG-tubers também? Se sim, eu acho que é um conteúdo muito amplo, porque todos os exemplos que eu citei aqui têm personagens em PNG. Todos com conteúdos distintos, com bolhas completamente diferentes. Então é muito amplo pra você categorizar tudo isso em um conteúdo fácil, sabe? Pelo menos essa é a minha visão, e eu posso estar errado. Chega uma parte muito foda do vídeo dele em que ele fala que depois de eu farmar com o público de Genshin e JF, eu decidi me tornar o Sr. Pelo das tretas. Irmão, vai tomar no cu. Olha, eu acho que o Bruno paiou demais comparando o CB com o Sr. Pelo. O Sr. Pelo, caso você não saiba, é um animador do YouTube que tem coisa bem famosa, tipo, você já deve ter visto por aí. Realmente, as animações da CB parecem um pouco com a do Sr. Pelo, mas assim, ainda assim, é aquilo que eu disse. Se inspirar é muito diferente de cópia. Tanto que agora ele tá tentando fazer com que parem de relacionar ele com o Sr. Pelo, mudando um pouco do estilo e colorindo as animações. E, enfim, é meio paia falar isso. Enfim, chega, eu não aguento mais. Acho que vocês já entenderam, né? Essa treta é só muito, não sei, insignificante. Porque no fim do dia eu vou continuar assistindo os dois. Eu acho que os dois foram pai assim pra caramba um com o outro. E eu sei lá se é meme ou não. Se for, foi mal pelo vídeo. Se não for, saiam da creche, mano.